Estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Vamos de política agora. Eu tenho o prazer de conversar com o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Daniel Zen. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Deputado, o senhor é, sem dúvida, sem menosprezar os demais, um dos maiores deputados da Assembleia, né? Eu acho que em altura sim, Muniz, com certeza. Eu estou falando nos dois sentidos. Obrigado, a gente fica feliz aí. Deputado, a base governista se reconstituiu e agora blindou de vez, né? É verdade. Por exemplo, terça-feira e ontem tivemos duas sessões assim, dizendo assim, olho por olho, dente por dente. Como é que fica? Exatamente. Como é que a oposição vai se situar nesse imprensado agora? Olha, Muniz, a oposição ela tem procurado usar os instrumentos que estão à sua disposição para fazer o embate. Nós não temos sido uma oposição intransigente. Por exemplo, nessa sessão de terça-feira nós votamos, eu e o deputado Edivaldo, por exemplo, votamos a favor do empréstimo que o Estado estava solicitando, autorização da Assembleia para fazer, porque nós entendemos que, assim como nas famílias, quando você vai lá, você tem o dinheiro do seu salário contadinho para pagar as contas, a conta de luz, o supermercado, a conta de água, o gás, e quando você quer fazer um benefício na sua casa, ou de repente trocar de carro, ou fazer algum investimento, você vai no banco e pega um empréstimo. Claro. Você só consegue fazer investimentos quando você tem crédito. Sim. Assim é o Estado também. Então, acreditando nisso, na importância de o Estado trazer recursos, mesmo que seja de empréstimo, nós votamos a favor. Então, ninguém pode nos acusar de dizer que nós estamos querendo atrapalhar o Estado. Como, inclusive, os deputados que são hoje da base, quando era oposição, lá atrás, nos governos da Frente Popular, sempre votavam contra os empréstimos, dizendo que a gente estava endividando o Estado. Ora, o Estado só consegue pegar empréstimo num banco, no BNDES, no Banco Mundial, se tiver crédito e se tiver capacidade de endividamento e capacidade de pagamento. Claro. Senão, os bancos não dão o recurso. Então, se o Estado está contraindo esse empréstimo, significa que ele tem condição de pagar. Então, nós não somos nós da oposição que vamos colocar dificuldade nisso. Me tira uma dúvida. Agora, nessas operações todas, ou em algumas, o governo federal é avalista? Em algumas, sim. Em algumas, o governo federal é avalista, né? Nas maiores. Ele tem que dar autorização. Isso. Tem um órgão do Ministério da Fazenda chamado COFIEX, né? que analisa, né, isso e dá autorização a partir da checagem dos requisitos. Ou seja, tem sanidade fiscal, pode pegar, tem capacidade de endividamento, tem capacidade de pagamento. Então, para que a gente vai votar contra? Se o próprio governo federal está dizendo, está avalizando, né, o empréstimo. Agora, o que nos incomodou bastante e o que fez com que a sessão fosse uma sessão dura, de muitos debates que durasse, começou às 10 da manhã na terça-feira e acabou às 8 da noite. Né, porque nós usamos vários instrumentos que o regimento interno nos dispõe para obstruir aquilo que a gente considerava... Foram 10 horas de sessão. Foram 10 horas de sessão, porque nós estávamos ali diante de um projeto que nós consideramos flagrantemente inconstitucional, que é o projeto de alteração da LDO. O que é a LDO? Vamos explicar isso aqui, deputado. Eu sei que é meio complicado você explicar isso em poucas palavras, nosso tempo é curto, mas a população acompanha de longe e não está por dentro dos meandros de tudo. Exatamente. Isso vem lá de trás, né? Desde a derrubada dos vetos. Exatamente. Que eles argumentam agora que os vetos tinham realmente amparo legal e ao derrubar os vetos a Assembleia acabou cometendo uma inconstitucionalidade. Afinal de contas, o que está acontecendo? Ao contrário, na verdade, Muniz, quando nós discutimos a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É ela que define quanto do orçamento público vai para cada poder, para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Nós promovemos um amplo debate com todas essas instituições e a Assembleia foi a fiadora, a mediadora desse debate, que contou depois com o aval do governo do Estado, do Poder Executivo, o governo Gladys Cameli. O que aconteceu é que depois, entre a aprovação e a sanção dessa lei, veio o anúncio de que chegaria no Estado, nos próximos meses, recursos da seção onerosa do pré-sal. Isso. Na ordem de aproximadamente 308 milhões. E segundo as regras que foram aprovadas na LDO, parte desse recurso iria ser repartido entre todos os poderes, principalmente a Defensoria Pública, que atende aos mais pobres, etc. E aí o que aconteceu? O governo cresceu o olho. Ele disse, opa, peraí, naquela regra que foi construída de comum acordo, em consenso entre todos os poderes, e com a qual eu concordei, o governo concordou,
nós vamos perder dinheiro, os poderes vão pegar dinheiro, peraí, vamos mudar isso aqui, por isso que ele vetou. E aí a Assembleia... Mas aí pela segunda proposta seria só o Executivo ficaria... Pela segunda proposta, voltaria para o texto original lá de trás, quando o governo primeiro enviou aquela primeira proposta para a Assembleia, que depois foi debatida em todos os poderes e foi chegado num consenso. Então esse dinheiro extra ia ficar só com o Executivo? Esse dinheiro extra ficaria só com o Executivo. Né? Então, o que acontece? Os poderes disseram, olha, nós celebramos um acordo, nós fechamos um pacto. Esse dinheiro, ninguém está solicitando os poderes, que não é para pagar salário de deputado, de defensor, de promotor, de procurador, de juiz. Não é para pagar diária, é para melhorar o atendimento ao cidadão do Poder Judiciário, lá nos juizados especiais, da defensoria, lá para poder colocar defensores públicos nos municípios que está faltando, e assim por diante. Né? Então, o governo, na verdade, quebrou com um acordo, mandou os vetos, a Assembleia disse, não, peraí, nós não vamos quebrar com a nossa palavra, porque quem costurou esse acordo entre Defensoria, Ministério Público, Justiça, Governo e Poder Legislativo foi a Assembleia. Isso. E aí a Assembleia disse, nós vamos manter nossa palavra, vamos vetar, derrubamos os vetos, o presidente da Assembleia promulgou a lei e depois o governo vai e manda uma outra lei para alterar justamente aquilo que os vetos, que tinha sido derrubado nos vetos, ou seja, é uma manobra completamente feita ao arrepio da Constituição, ao arrepio do regimento interno. Essa lei que foi aprovada na quarta-feira, ela agride a Constituição em vários pontos, ela agride o regimento interno, desde a questão de prazos, desde a questão do rito da tramitação e desde a questão de mérito. Então, é o tipo de coisa que eu acho que assim, o fato de o governo ter maioria, né, e poder aprovar o que bem entender, não significa que ele tem que quebrar com o regimento interno, que ele tem que ferir, agredir a Constituição Estadual, a Constituição Federal, e mais, desonrar com um acordo, com um pacto, com uma palavra que foi dada. Eu acho que na política a coisa mais importante, além das leis, das regras do jogo, é a palavra. Se a palavra foi dada, foi empenhada, ela tem que ser cumprida. O ato do presidente ao promulgar foi legal? Foi legal, porque quando o governador não sanciona, e veta, e se a Assembleia derruba o veto, aí volta para o governador, ele tem 48 horas para sancionar. Se ele não sanciona nessas 48 horas, o presidente é obrigado a promulgar. Então foi um ato perfeitamente legal. Mas o governo argumenta que os vetos tinham amparo legal, por isso que o veto ele pode vetar e a Assembleia pode derrubar. Então o ato do governador vetar... vetar... o voto derruba o veto. O voto derruba o veto, justamente. Então, é só uma letrinha diferente. Exatamente. Voto e veto. Exatamente, Muniz. Você matou a charada. E a partir de agora, o que vocês pretendem fazer? Olha, existe um sentimento muito forte. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a guerra ainda não acabou, né? Existe um sentimento... São batalhas e outras batalhas. Existe um sentimento muito forte de judicialização, né? Porque o que a gente acredita é que o Poder Legislativo, ele não pode se submeter aos caprichos e às vontades do governo. Os poderes, eles são independentes, eles são harmônicos entre si, mas eles são independentes. Então, uma decisão soberana do Poder Legislativo não pode, por uma insistência, por um capricho do governo, ela ser revista da forma como foi. Até porque, Muniz, para os vetos serem derrubados, foi preciso um quórum qualificado de 2/3. E para aprovar a lei que foi aprovada ontem, que justamente alterava aquilo que os vetos já tinham sido derrubados, ela bastou maioria simples. Então, é uma espécie de jogada. Né? O Poder Legislativo não pode tolerar isso. O Poder Legislativo tem que ser soberano, tem que batalhar para que a sua decisão anterior seja respeitada. Você não pode alterar algo que já tinha sido votado e revotado. É como se você pegasse uma decisão do STF, que não cabe mais recurso, e quisesse mudar ela. Não, já transitou em julgado, já chegou na última instância. Então a Assembleia votou de novo quando apreciou os vetos e derrubou, e agora o governo tentou, através de um projeto de lei simples, uma lei ordinária, alterar aquilo que já tinha sido votado. Então isso aí é você querer romper com as regras do jogo. Isso. E no Estado Democrático de Direito, a gente tem que respeitar as regras do jogo. Agora, que me perdoem os deputados da base governista, a maioria amigo nosso, ao derrubar os vetos, eles argumentaram que o Poder Legislativo não poderia sair desmoralizado, certo? Perfeito. E agora, o que eles fizeram ontem e anteontem? Não sei, eu acho que a força do diálogo, vamos dizer assim, do governo para com a sua base foi muito forte. Foi um poder de convencimento muito grande. E aí fez com que muitos deputados voltassem atrás nessa sua posição. Votar contra o que eles tinham aprovado. Votar contra o que eles próprios tinham votado a favor antes. Né? Então é algo que a gente
que causa estranheza a nós. Nós mantivemos o nosso posicionamento, né, em nome da coerência e em nome da independência do Poder Legislativo. Fomos 7 deputados que votamos contra a aprovação dessas alterações na LDO. E, além disso, a gente ainda tentou ali, no último momento, eu apresentei uma emenda que é, olha, já que vai alterar, então vamos colocar aqui na LDO uma autorização para que o governo, lá no ano que vem, lá na frente, conceda uma redistribuição nas faixas de consumo da energia elétrica, já que nós estamos com a CPI da Energisa, já que nós estamos debatendo uma série de projetos de lei visando trazer mais benefícios para a população nessa questão da conta da energia elétrica, e aí até mesmo essa emenda foi rejeitada, Muniz. Pelo menos uns 20% dos consumidores seriam... Olha, seguramente 15% dos consumidores, que representa 40 mil famílias, iam ter uma redução nas suas contas. Por quê? Hoje nós temos 3 faixas de tributação. De 0 a 100 kWh mês é isento. De 100 a 140, você paga 17% de ICMS. E acima de 140 kWh mês, você paga 25%. A gente ia promover um reescalonamento dessas faixas. Ninguém ia reduzir a alíquota de ICMS, porque não pode, só se o governo autorizar. E ninguém ia mexer na tarifa, porque quem tem poder para mexer na tarifa é a ANEEL, né? Não é a Assembleia. E o que a gente ia fazer? Alterar essas faixas, esse escalonamento das faixas de tributação, porque daí, ao invés de 100 a 140, a faixa do meio, iria para 100 a 200 ou 100 a 220. Isso ia fazer com que 40 mil famílias que hoje pagam 25% de tributo iam pagar 17%, iam passar a pagar 17%. E a conta ia baixar automaticamente. Não se trata de gratuidade? Não é gratuidade, não é isenção, não é redução de alíquota de ICMS, nem seria uma proposta redução de tarifa. Social, é uma proposta de readequação, né, para que as famílias de mais baixa renda pudessem ter uma redução, né, nas suas contas de energia elétrica, já que nós estamos discutindo essa CPI e todas essas medidas. E até essa proposta, infelizmente, foi rejeitada pela base do governo. Rapidinho, vamos falar sobre a CPI da Energisa. Como é que ela deve terminar, deputado? Olha, nós estamos Tem caminhando... muita gente torcendo contra, né? Nós estamos caminhando bem, né? Nós nos reunimos com os membros da CPI de Rondônia. Nas próximas semanas nós vamos nos reunir com os membros da CPI do Mato Grosso, porque tem CPI em desfavor da empresa nesses 3 estados, Acre, Rondônia e Mato Grosso, para ver que não é uma coisa isolada só aqui do estado do Acre. Tem vários indícios de práticas, eu não vou dizer que são ilegais, mas são práticas que eu consideraria, pelo menos supostamente, né? Não estou afirmando aqui de forma categórica, mas estou dizendo que supostamente práticas abusivas ao consumidor, protocolos administrativos de gestão da empresa que prejudicam o consumidor, como, por exemplo, a questão de fazer leitura e aferição de conta por média, por estimativa. Eu acho que a empresa já poderia ter um sistema online, por aplicativo de celular, onde o próprio consumidor pudesse acompanhar lá o consumo do seu medidor, do seu relógio, e pudesse ele mesmo informar para a empresa os números, e não ficar esperando o leitorista ir lá na sua casa, anotar no papelzinho ou naquela maquininha o seu consumo, e você fica na dúvida, será que era isso mesmo? Será que de fato foi isso que eu consumi? Então tem muitas dúvidas que podem ser esclarecidas a partir de melhores práticas de gestão da empresa. Entendi. E eu acho que se a empresa adotar essas melhorias na gestão, tenho certeza que mesmo sem reduzir tarifa, mesmo sem reduzir imposto, vai reduzir a conta, porque vai ter uma aferição, uma leitura mais correta, sem possibilidade de fraude, sem possibilidade de distorção, sem aquela coisa de você ter lá a sua conta, você acha que o leiturista foi lá, mas ele não foi. Ele passou na sua rua, mas não passou na sua casa e colocou lá um número qualquer e você às vezes está pagando mais ou às vezes está pagando menos. E depois quando vai ver o acumulado do seu relógio, você vem com a conta lá em cima, aí te prejudica porque você não estava preparado para pagar aquilo. Então eu acho que a CPI está identificando cada uma dessas falhas e no seu relatório final vai apontar tudo isso para a população ter ciência e para solicitar que a empresa corrija essas distorções. Se você perdeu o início da nossa conversa, eu acabei de entrevistar o líder do PT na Assembleia, o deputado Daniel Zen. Foi um prazer, deputado. Muito obrigado, Muniz. Vou só fazer um convite, porque o encontro começou hoje, né, à tarde, mas ele segue durante todo o dia de amanhã. Na sexta-feira, nós estamos aí com vereadores dos 22 municípios que representam as comissões de educação das câmaras municipais, e nós estamos debatendo aí a PEC do novo Fundeb. É um debate que interessa a todos os professores, diretores de escola, comunidade escolar. Estamos com a presença dos secretários municipais de educação, lá na Secretaria de Estado de Educação. Então, se você tiver um tempinho, tiver interesse em saber o que é o Fundeb, como é que funciona, é o dinheiro do Fundeb que assegura o funcionamento da escola, do seu filho, da sua filha, a escola pública do município e do estado, lá no auditório da Secretaria de Educação, nessa sexta-feira, a partir das 8 da manhã, teremos
palestrantes do Amazonas, de São Paulo, né, de Brasília, né, falando para a gente, compartilhando um pouquinho do conhecimento deles sobre esse importante mecanismo de financiamento da educação pública básica no nosso país. Muito obrigado, deputado. Sucesso. Obrigado, Muniz. Obrigado. Até já.